A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Alô você, amigo e companheiro da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco está no ar. E hoje, 17 de dezembro, do último mês do ano de 2021, nós estamos aqui preparados para que a nossa emoção possa se enquadrar para essa data que se aproxima, que importante historicamente ela está na humanidade inteira, mas para nós não é só a importância histórica, é o momento em que nós nos preparamos para ficar mais próximos da ideia de Jesus, ficar mais próximo do pensamento, das emanações do nosso Mestre. Por isso nós escolhemos uma página que eu tenho certeza ela cabe direitinho nesse momento especial que a humanidade está vivendo agora. Páginas existem aos montes aí sobre Jesus, mas a psicografia de Chico Xavier trouxe materiais interessantíssimos que nunca deixam de ser atuais. Por isso nós escolhemos do livro Antologia Mediúnica do Natal a página 1, que fala de Jesus para o homem. É uma página de Emmanuel. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte da cruz. Essa é um pedacinho do trecho da carta de Paulo aos Filipenses. E diz o seguinte: o Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência de pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Essa página chama bastante a nossa atenção do que deveria significar ou do que deve significar Jesus para o homem. Só que esse significado ele não deve ficar restrito apenas à noite de 24 para 25 de dezembro, data em que o Jesus histórico teve o seu registro de chegada ao planeta. Não. Jesus, o Cristo de Deus, está em todos os tempos e esteve em todos os tempos conosco para sempre. Por isso, nós vamos bater um papo agora com alguém que fala e fala muito bem sobre Jesus. Pelas modalidades das dificuldades da vida que nós experimentamos nesse século XXI, século das luzes, século dos grandes feitos, nós estamos fazendo esse programa gravado, mas é uma gravação que é um presente para você, amigo e companheiro da Rádio da Fraternidade. Por isso, é com muita honra, com muito carinho de presente para você que nós recebemos neste momento Yasmin Madeira para conversar um pouco conosco sobre Jesus. Yasmin, boa tarde, querida. Bem-vinda de volta à terra do Cruzeiro, à terra do Evangelho. Bem-vinda de volta aos microfones da Rádio Rio de Janeiro. Minha querida Cláudia Dutra, um prazer imenso estar aqui com você, que eu tanto admiro.
Uma alegria imensa estar com os nossos queridos amigos ouvintes da nossa Rádio da Fraternidade. Que Deus nos abençoe neste serviço que nós estamos realizando e que você realiza com tanta proficiência, tanto tempo, com tanto coração e com tanta competência. Uma alegria estar aqui com você. Pois é, né, minha amiga? E é tão bom podermos falar de Jesus. Devemos falar dele durante todo o tempo das nossas vidas, né? Todos os dias do ano, todas as horas que pudermos falar. Mas, historicamente, a humanidade, principalmente a humanidade ocidental, se habituou a falar e lembrar muito de Jesus nessa época do ano. Como é que você vê essa lembrança que toca tão profundo que é capaz de modificar ações, quiçá modificar pensamentos, que torna esse homem, que às vezes é tão difícil, tão duro na convivência social, melhor nesses dias? Na realidade, como nós pensamos muito mais em Jesus, em virtude das comemorações do Natal, parece que a ambiência nesse período da própria Terra, falamos da psicosfera, se altera, muda para melhor. Alguns companheiros dizem sentir-se melancólicos no Natal. Nós compreendemos que muitos de nós trazemos experiências desta de outras existências, muitas delas no contexto familiar. E como o Natal é um convite a revermos os companheiros que trazem laços conosco na Terra, é muito provável que haja dificuldades nesse sentido. Mas é inegável que há um cheiro de amor no ar. Há um aroma de carinho, porque aonde se fala de Jesus, o amor que ele exemplificou e que ele envolveu a Terra por inteiro com sua dedicação como governador do planeta, está no ar. Junto ao cheirinho da canela, das rabanardas, junto ao cheirinho das comidas de Natal, com certeza, primordialmente, falar-se do Cristo é uma necessidade e é um aroma que envolve os nossos corações e as nossas mentes, nos convidando às leis divinas, nos convidando a reativar o nosso compromisso como filhos de Deus. Este é o convite que Jesus nos veio trazer, através das maravilhosas lições que iniciaram desde a manjedoura, que é o convite muito forte da humildade, como nos fala essa mensagem de Emmanuel. E é o convite que nós temos reiterado quando nós recomeçamos a pensar no Cristo no final do ano. Mas é uma pena, né, Cláudia? Porque sim, o Cristo precisa estar presente em nossas vidas a cada dia do ano. Não é isso, não? É verdade. Cada espírito é um mundo em que o Cristo deve nascer todos os dias. Ao despertar, fisicamente falando, né, quando nós despertamos do nosso descanso, se nós pelo menos pensássemos um pouquinho que Jesus desperta conosco todas as manhãs, talvez o nosso sofrimento ficasse menor, né? Menos doloroso. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, que é a pergunta assim para alguém que é tão estudiosa, alguém que é tão doce como você, que em todo lugar que chega traz essa mensagem, esparge essa sensação de paz, que é o seguinte: nunca se falou tanto em Deus, nunca se falou tanto em Jesus como nesses últimos, vamos colocar aí 20 meses, né? Já que a história do nosso susto como humanidade começou em março de 2020, vamos dar aí os 3 meses de lambuja em que nós estávamos felizes vivendo as nossas vidas e de repente nós ficamos assustados com a notícia desse companheiro, né? Desse princípio vital que havia ganhado corpo entre nós e que poderia causar tanta dor e tanto sofrimento como vem causando. Como é que você vê essa reaproximação de todos os povos? Porque em todos os lugares a gente vê as notícias aí na internet, na televisão, de como as pessoas, ao terem que se recolher, lembraram de Deus e de Jesus. Como é que você percebe isso? É impressionante. Nós nos lembramos
das falas de Chico Xavier, nas quais ele deixava claro que havia possibilidade de passarmos por uma guerra mundial e que isso seria terrível para a história da humanidade. A espiritualidade superior, Cláudia, na sua competência, no seu amor infinito, teceu para nós uma forma divina de nós enfrentarmos as situações kármicas que adviriam para nós, mas de uma forma que não separasse o homem, mas que unisse todas as nações. Vejamos bem, para enfrentar essa questão da pandemia, as nações tiveram que unir-se. Sim. Percebemos que essa união foi algo concitado pelos interesses, é natural, mas ela ocorreu. Sim. Houve necessidade de nos ampararmos uns aos outros. E claramente se fixou que todos nós haveríamos de retornar à pátria espiritual. E esse tipo de problemática da Covid deixou claro que pode ter pouca idade, muita idade, pode ter os cofres abarrotados de dinheiro ou não, que vai. Então, é algo assim, bastante democrático no sentido de que pode ter todos os recursos financeiros e pode ir, enquanto o outro que não tem nenhum recurso e, às vezes, nem recursos muito grandes do corpo, porque vimos senhores de 90 anos, mais de 90 anos, que foram acometidos da Covid, ficaram entubados e voltaram para casa, enquanto outros jovens foram para a pátria espiritual. Exato. Então, em realidade, há um movimento que nos convida a repensar a nossa vida no planeta e nos convida a buscarmos os estudos, como os de Kardec, que nos convidam a nos sentirmos irmãos imortais. Então, há um ganho excepcional e verdadeiro, não obstante o imenso sofrimento que os desafios secundários da Covid nos trazem. O desemprego, dificuldades socioeconômicas, a própria convivência que se estreitou no lar, em virtude da questão da pandêmica, acabou levando muitos irmãos a enfrentarem desafios muito graves, porque expôs dificuldades de convivência que já existiam, mas que ficaram patenteadas com a necessidade de estarem mais juntos. Não havia possibilidade de fuga, né? É verdade. Então, Cláudia, tudo ficou demonstrado. Os panos saíram e tudo ficou desvelado. Todas as situações foram desveladas. E esse é um convite doloroso a ressignificarmos a nossa passagem pelo planeta. Isso é uma grande verdade, Yasmin, porque quando o Chico falava em guerra, claro que todos ficávamos preocupados, porque não vivemos, né, as agruras da Primeira, né, da Segunda Guerra Mundial, muito mais da Segunda, que foi mais abrangente e mais dolorosa, e tínhamos aquelas notícias como algo que aconteceu no passado, que talvez nós não vivêssemos. No entanto, o cenário hoje, que nós estamos vendo no mundo, e aí vamos talvez até nos ater um pouco melhor ao país, Brasil, onde nós vivemos, onde nunca a miséria das dificuldades humanas foram tão expostas, o sofrimento foi tão jogado, né, no ar, na mídia, nos jornais, para todo mundo ver, que é um cenário de guerra. O desemprego, a fome, as dificuldades do cuidado com a saúde, os problemas que a educação enfrentou e está enfrentando, porque houve um corte, né, numa sequência de continuidade, e isso um pouco mais lá na frente vai mostrar suas sequelas e suas consequências, as desigualdades sociais, aqueles que viviam já à margem da sociedade por uma série de motivos de ausência de políticas boas que fossem englobando todo o contingente nacional. Nós vemos que o sofrimento ele é muito grande, é um cenário de guerra. Pode ainda não estar faltando alimento no supermercado, mas está faltando dinheiro para comprá-lo. É quase que a mesma coisa.
Existem produtos que se busca hoje que não se encontra, porque produtos talvez de pouca saída, deixando de ser comercializado. Então, é um cenário de guerra, como você lembrou, diferente. Um cenário de guerra em que nós estamos olhando para a construção ainda não tão boa, já que nós somos co-criadores, como nos disse Jesus, a construção não tão boa dessa cocriação que como humanidade nós fizemos no planeta. E aí é preciso parar para pensar. Tem esse momento em que nós estamos todos envolvidos pela atmosfera natalina, sim, é extraordinário, mas esse momento ele precisa encontrar aconchego em nossos corações, nos nossos pensamentos e permanecer ali, continuar conosco. 2022 pode ser aí o ano da esperança, mas essa esperança precisa se tornar realidade, e essa realidade é uma construção da humanidade, não vai vir de fora. Eu lembrei essa semana quando foi lançado o livro do Divaldo, né? E que ficou todo mundo querendo saber como que seria essa transição planetária, talvez ela esteja aí. Com certeza, Cláudia. Eu acho que essas suas palavras esclarecem muito a nossa alma com relação a esse momento de guerra, entre aspas, que nós estamos passando. A espiritualidade é tão sábia que esse tipo de problemática que nós estamos enfrentando nos convida muito a uma busca interior, não só ficarmos mais em casa, mas buscarmos o nosso quarto em secreto, como nos fala Jesus. E começarmos nas leituras, nas orações, nas vivências espirituais, a ressignificar a nossa passagem verdadeiramente na Terra. Se nós não nos virmos como espíritos imortais, o sofrimento diante dessa dor será muito mais intenso. Porque, como nos fala Allan Kardec, quando nós nos vemos de passagem pela Terra, as situações desafiadoras elas ficam relativizadas. O ente querido que está partindo para a pátria espiritual, ele não deixa de existir. Na realidade, ele está indo para uma vida mais estimulante, bela, promissora, e com grandes oportunidades dele continuar os seus estudos, dele continuar as suas atividades. Falando isso, eu me recordo da minha avó, espírita e médium, e com 94 anos assistia aos programas de TV que ela selecionava ligados à saúde e pedia para as minhas filhas lerem para ela textos ligados à saúde e até reler obras que ela já não conseguia mais ler, né, por causa da dificuldade visual, como as do irmão Jacó, numa alegria, até uma certa ansiedade, isso me deixava às vezes triste, para partir. Ela dizia, minha filha, eu tenho que me preparar, porque eu sempre desejei estudar medicina ou enfermagem, eu não posso chegar lá sem ter alguma base. Eu ficava, mas como assim? Ela disse, você acha que eu não vou aproveitar a oportunidade para conseguir os meus sonhos? E aí eu ficava assim encantada, né? Porque ela é uma médica que teve tantas experiências fora do corpo, então para ela isso é muito palpável. Então nós precisamos nos referendar desses irmãos como o Chico, o Divaldo e tantos outros que nos trazem Dona Ivone do Amaral Pereira. Precisamos buscar esses relatos para reavivar a nossa memória espiritual. Somos apenas convidados a voltar para casa. Que desespero é esse? Então, nós deveríamos retornar mais cedo ou mais tarde, nos preparemos com bom senso para esse momento, para que ele seja extraordinário. E aí podem pensar, Yasmin, calma aí, tá? Extraordinário é esse umbral, minha querida. Ninguém está querendo viver umbral, não. Cláudia, eu fiz essa pergunta para Maria Clara, uma das benfeitoras lá da casa, né? Eu posso falar o que ela me respondeu? Claro. Quando eu falei para ela, disse, olha, eu quero muito fazer esses cursos maravilhosos de plano espiritual, né? Desejo demais aproveitar quando eu tiver que voltar. A gente tem que viver aqui, aproveitando todas as oportunidades que a Terra nos tem a oferecer, mas sabemos que quando for chegada a hora, não dictada por nós, mas que a própria mecânica da existência nos traz, nós precisamos ir com confiança, com fé, com amor, né?
Então, em realidade, eu falei para Maria Clara, olha só, minha irmã querida, não gosto nada do Umbral, é um lugar não muito bem decorado. Eu falei assim de forma de brincadeira, né? Mas como é que eu faço para não ir para lá? Aí ela disse assim, minha querida, a Umbral, quando nós desencarnamos, nós encontramos do lado de fora aquilo que nós trazemos do lado de dentro. Então, higienizarmos a nossa alma com boas leituras, bons pensamentos, alimentando o que de melhor existe em nós, fazemos a caridade, as nossas orações, e aí, em confiança, nos entregamos ao Pai, que nos ama e que nos quer imensamente bem. Pois é, e aí se nós pensarmos assim, devemos nos esforçar todos para pensarmos assim, diminuir um pouco essa angústia e essa dor causada, né, pelo retorno em massa, porque se nós pararmos para pensar, agora você hoje liga a televisão e você vê um número menor de informações de pessoas que desencarnaram, que partiram para a parte espiritual no dia X ou Y. Mas lá atrás era realmente assustador o número de pessoas que desencarnavam e que nós ficávamos pensando, poxa, mas tudo isso só nesse dia, só nesse momento? Sim, eram aqueles que estavam na programação do retorno. Uma outra coisa que nós precisamos nos lembrar é que essa pandemia veio para nos ensinar a conviver, porque nós não sabemos, como não sabíamos da SARS, né, como não sabíamos do coronavírus, nós não sabemos quando a humanidade será revisitada por uma situação como essa. Então vamos viver o hoje, o tempo presente, como já nos disse lá os espíritos na obra kardeciana, por espírito o tempo é sempre presente, sem deixarmos para amanhã as coisas boas que precisamos fazer hoje, agora. A convivência que nós temos uns com os outros precisa ser fortalecida, acalentada, bem vivida agora, para não passarmos pelo susto de não podermos sequer nos despedir do espírito que parte, né? Nós sabemos que a despedida continua porque ele parte, abandona o invólucro físico, mas ele continua, pode continuar aí ao nosso lado, dependendo das nossas vibrações e das condições dele, mas algumas coisas que nós vemos que as pessoas mais reclamam é a dor de ter deixado o paciente familiar internado e saber que esse paciente desencarnou e que ela sequer pode olhar para a face desse paciente desencarnado, né? Caixões que foram entregues à família lacrados, sepultamentos que foram feitos isolados, sem que ninguém estivesse ali para vibrar positivamente. Então, vamos vibrar agora, né, Yasmin? Vamos pensar e amar e querer bem e sermos cordatos, sermos pacíficos como Jesus nos constituiu a ser, porque o reino da tranquilidade é daqueles que tiverem pacificação dos seus corações, paz interna. E o sofrimento tem o peso que nós damos. Então tenhamos confiança para poder sofrer sem nos desgastarmos muito, não é? Olha, é verdade, querida. Na realidade, nós somos convidados a nos amar e a observar que aqueles que convivem conosco trazem esses traumas do passado, trazem formas distorcidas de ver a realidade, tal qual nós também, cada um no seu campo, cada um no seu campo. Dificuldade. Então, Yasmin, com esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nós vamos convivendo sendo paciente. Isso. Com as deficiências do outro. Exatamente. E não aguardando que o outro seja perfeito para nós sermos equilibrados. Exato. A nossa felicidade compete a nós mesmos, de forma íntima e pessoal, buscar. Exatamente. Então, quando nós não aguardamos o outro, e não damos ao outro o peso de nos fazer felizes, porque é algo realmente, ninguém vem com essa missão de fazer o outro feliz, mas vimos com a missão de nos renovarmos em Jesus e criarmos a nossa ligação com o reino dos céus, que é esse estado de equilíbrio, de paz, de serenidade, que é a felicidade que podemos ter na Terra. Quando nós trazemos para nós essa consciência, se o outro com quem convivemos, e agora somos chamados a conviver tão estreitamente, se perturba,
ou nos fala palavras, ou tem atitudes inconvenientes, nós precisamos perceber que ele está na imantação com os recursos que ele conseguiu, ou ela, amelhorar nas suas experiências. Exatamente. Por isso, nós vamos pedir a você que está ouvindo essa fala da Yasmin, que permaneça conosco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, tá, Yasmin? E nós voltamos já para continuar com o nosso bate-papo. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Estamos de volta nesse bate-papo maravilhoso, gostoso com a Yasmin Madeira. A gente estava com tanta saudade, né, de conversar com a Yasmin. Mas, nesse clima de Natal, nós vamos presentear você com uma música linda, do talento aí do Ricardo Costa e do Robertinho Renó, a música Tu És Jesus. Essa música tem um vídeo lindo, maravilhoso, que depois nós podemos disponibilizar para você, mas é só para a gente, sabe, aclimatar melhor esse nosso bate-papo nesse momento. Vamos ouvir o nosso companheiro com Tu És Jesus. Tu és eterna luz da minha vida, és o sol de cada novo amanhecer, és o mestre que conduz a minha história, és o exemplo que preciso pra viver. Senhor Jesus, tenho tanta gratidão para te dar. Não sei bem ao certo como te retribuir. Então abro o coração para cantar. Senhor Jesus, às vezes perco minha voz falando com você, por sentir sua presença e me emocionar. Mas sei que tu me entendes pelo meu olhar. Senhor Jesus, tu és o caminho, a verdade e a vida, e em cada encontro e a cada despedida, em minhas orações tu me levas sempre ao Pai. Tu és o governador da terra, és o universo de amor e luz, és oceano de bondade, és quem morreu por nós na cruz. Tu és o Espírito Supremo, és o alicerce de sustentação, és o valor de amor extremo que mora em cada coração. Tu és Jesus. Rádio Rio de Janeiro. E estamos de volta conversando com Yasmin, né? Fizemos aquele nosso intervalinho só para dar esse presentinho para vocês. Mas nós vamos agora continuar ouvindo essa nossa irmã querida falar conosco sobre a importância
para o nosso viver, para os nossos corações, de entendermos o significado de quem é Jesus para nós, para a humanidade, para a Terra. Não é isso, Yasmin? Isso, minha querida. Um prazer imenso estar aqui com você sempre, com os nossos queridos radiovintes, os internautas. E nós, continuando com essas reflexões sobre o Natal, nós percebemos que temos sim, com base nesse convite que se renova no final do ano, antes do início de um novo ano, nós podemos aproveitar esse chamado do Cristo em nossas vidas. A mensagem tão bela nos trazida pela nossa Cláudia no começo nos fala sobre a humildade. A humildade daquele que necessita e deseja renovar a sua existência e se percebe um aprendiz diante da vida. Essa humildade é um estado de alma muito singular e importante para nós nos entregarmos ao Cristo e pedirmos: Senhor, renova a minha alma, renova a minha vida. Diante de tantos dados diferentes dessa pandemia, de tantas dificuldades que estão graçando no mundo material, eu te peço, renova a minha conceituação, ressignifica a forma de ver a vida para a minha alma. Jesus nos convida no seu Evangelho a pedirmos: se você, minha amiga, meu amigo ouvinte, deseja realmente renovar a sua vida, viver a paz, a serenidade, você pode, mas não basta desejar, porque a felicidade, a serenidade, a paz não são uma trouxa que se encontra na esquina por acaso. É uma conquista. E Jesus nos veio explicar como alcançar essa conquista, esse reino dos céus que Ele próprio falou, que não está ali ou acolá, mas que está dentro de nós, aguardando o acesso. E Ele nos coloca como caminho dessa verdade para vivermos a vida. A Terra, ela nos traz muitas fantasias. E há companheiros que passam a vida na busca das quinquilharias materiais, que vão se diluir, que vão acabar, e que nós não teremos condições de levar para o mundo espiritual, que é a nossa pátria de origem, para onde todos nós vamos. É certo que precisamos ter o conforto que pudermos, e temos necessidades materiais, obviamente. Mas precisamos perceber que essas necessidades materiais são para nos manter com equilíbrio na Terra, mas não são em si mesmas a finalidade das nossas existências. É preciso observar que essa felicidade, que já está em estado latente em nós, pode ser alcançada sim. Eu convido você, meu amigo, minha amiga, a buscar no Evangelho de Jesus esse Natal permanente, que significa o nosso contato, a nossa união com Jesus, no conhecimento do seu Evangelho, mas na prática que realizará essa verdadeira produção alquímica. É Jesus nas nossas decisões durante o dia, na pequena jornada de cada dia, que vai realizar esta grande metamorfose em nós, nos transformando de lagarta em borboleta. Então, amiga, é ler o Evangelho de Jesus, retirar a energia que cada palavra tem. Emmanuel nos explica isso. O benfeitor Emmanuel nos diz que cada vivência relatada no Evangelho é detentora de uma energia que trabalha a nossa alma para a expansão da consciência. E não há como nós esgotarmos o entendimento de cada uma dessas passagens, porque somos seres em evolução. Então, elas guardam profundezas lindas, maravilhas que só com o tempo nós conseguiremos alcançar. Mas no tempo do agora,
nós já temos condições de compreensão de muitas das passagens do Cristo. Então vamos começar essa leitura desejando integrarmos as energias e ao psiquismo do Cristo que ali se encontra. E aí, nós vamos, ao acordar de manhã, fazermos a nossa proposta antes mesmo de colocarmos os nossos pés para fora da cama. Vamos dizer e aspirar: Senhor, ilumina o meu entendimento, orienta-me através dos meus benfeitores nas decisões que precisarei tomar durante a jornada desse dia. Que seja tão estreita a minha ligação com eles que eu consiga captar-lhes as orientações e realizar as escolhas não mais de acordo com os meus desejos egoísticos, mas de acordo com o teu evangelho de luz que eu desejo integrar na minha vida. Veja, meus irmãos, poucas palavras, 1 minuto ou menos, que nos valerão na vida. Porque a partir desse ponto nós teremos ativado no cérebro material os lobos pré-frontais, que são a área, como nos explica André Luiz, no livro No Mundo Maior, fotografado pelo Chico, é a área das cogitações superiores. Então, acionada essa área, há uma reverberação no nosso perispírito, que é o corpo do espírito, esse corpo que nos acompanhará quando o nosso corpo físico não mais funcionar. Então, essa área na matriz espiritual e no corpo físico sendo acionada, nos coloca diretamente ligados aos benfeitores espirituais. E a oração é a forma mais profunda de nós acionarmos as potências da nossa alma. A partir daí, durante o dia, nós estaremos mais conectados à espiritualidade superior, que irá nos orientando, mas precisa de nós a simplicidade e humildade em ação. Porque se nós não colocarmos a simplicidade, que é a abertura para o novo, para novos modelos, para novos paradigmas, e a humildade, que é essa postura do aprendiz, nós não colocarmos em ação, nós nos permitiremos fazer novamente as ações que os modelos anteriores nos concitavam a realizar. Então, com a postura humilde e com a postura da simplicidade, nós vamos deixando fluir o Evangelho de Cristo através de nós. E como nos dizia Paulo, nós iremos falar também: já não sou mais eu, mas é o Cristo que vive em mim. E se nós nos equivocarmos, nos equivocaremos, mas levantaremos. Já teremos mais condições de avaliar o nosso comportamento. À noite, como bem nos orienta o Espírito Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, já tão conhecido e falado, nós passaremos em revisão como nós nos vemos diante das lições daquele dia. E assim, nós poderemos retomar o caminho, refazer ações mal feitas e entregar-nos ao Cristo no dia seguinte. Assim, meus irmãos, nós vamos perceber que as pessoas não terão mais o poder de nos tirar do sério. As circunstâncias exteriores não terão mais o poder, com o tempo, de nos tirar a paz interior. Sentiremos crescer em nós essa água da vida que Jesus falou para a samaritana. É uma água que nos dessedenta das angústias espirituais, da solidão. E nós sentimos-nos renovados a cada dia. Jesus, ele mesmo nos diz: eu sou o pão que veio do céu. E nos prometeu trazer a água da vida para aqueles que desejam. Não é para qualquer um, não. Esse pão da vida e essa água da vida é para realmente aqueles que desejam e colocam em ação esse desejo através da prática,
Essa é a grande catalisadora do reino dos céus em nossos corações. Então, amigos queridos, o 2022 pleno de sabedoria, 2022 pleno de paz, equilíbrio e amor, não depende das circunstâncias exteriores, não depende das pessoas que convivem conosco, depende única e exclusivamente de colocarmos em prática, com atenção, sem esquecimentos, utilizando até mesmo o nosso celular no alarme para nos lembrar, depende da nossa posição diante dele. Então, estamos sendo convidados a viver o reino dos céus no aqui e no agora das relações, no aqui e no agora das possíveis dificuldades com o corpo físico, no aqui e no agora das possíveis dificuldades socioeconômicas, porque o reino dos céus não está e não vem em condições exteriores, e ele é acessível a todos aqueles que o desejam experimentar, mas que precisam passar pelas disciplinas espirituais de cada dia. Jesus nos diz: pedi e obterei, batei a porta e abri-se-vos-á, buscai e achareis, porque aquele que pede, recebe, e quem procura, acha. Procure o reino dos céus nos caminhos corretos do coração, do pensamento, da disciplina espiritual, e você achará esse manancial de alegria, de serenidade e de paz que habita em você. É isso, minha amiga querida. É tudo isso, né, Yasmin? Nossa, como nós estávamos com saudade de ouvir essa sua fala. E por último, Yasmin, eu gostaria, né, de te solicitar, na verdade, né, que você pudesse fazer para nós, já foi quase uma prece essa sua fala, né, mas que você pudesse fazer uma prece para que todas as pessoas que estão nos ouvindo possam levar essa prece em seus corações, lembrando desse divino nascimento e podendo responder para si mesmo se Jesus já nasceu em nossos corações, quando e em que momento esse nascimento aconteceu. Então, meus amigos, vamos nos lembrar que a cidade de Belém tem um significado, quer dizer, cidade do pão. Jesus nos deu esse pão que veio do céu. E ele foi posto ao nascer em uma manjedoura, que é símbolo da simplicidade, mas também é o local onde os animaizinhos se alimentam. Jesus é esse alimento que veio do céu. Sem ele, nós padecemos de inanição. E quando buscamos em seus ensinamentos e na prática desses ensinamentos no dia a dia, nós nos robustecemos, ficamos mais fortes, ficamos mais potentes, e essa água da vida que ele falou começa a jorrar. Ele dizia que ela começa a jorrar de dentro para fora, revitalizando não apenas o nosso perispírito, a nossa vida material, mas ativando as potências sublimes da nossa alma e nos coloca em relação profunda com a espiritualidade superior que nos circunda. Faremos a prece nos lembrando que o céu e o inferno estão em todos os lugares, porque não são lugares determinados na terra, são estados de espírito. Então, os lugares maravilhosos da espiritualidade superior não estão lá em cima ou lá embaixo, o inferno não está lá em cima ou lá embaixo, tudo coexiste, mas em estados vibratórios diferenciados. Eu convido então você, meu amigo querido, minha amiga querida, a vivenciarmos uma experiência no reino dos céus, tão possível para cada um de nós. Inspire fundo
Retenha o ar por alguns instantes e sinta-se junto àqueles pastores que foram convidados pelos anjos do Senhor a visitá-lo, pequenino, na manjedoura, naquela estrebaria humilde e simples. Nos lembramos que o benfeitor Emmanuel nos fala que por 2 vezes a pleiade de espíritos celestiais que governa o nosso sistema solar se reuniu próximo à Terra, quando a Terra foi formada e quando Jesus se preparava para vir ao mundo, encarnando. Como é significativo o Natal! Como é significativa esta vivência com Jesus na manjedoura. Vamos nos perceber caminhando, vendo ao longe a estrebaria e adentrando neste lugar celestial que é a estrebaria com a presença do Cristo. Vemos a Sagrada Família, José ao lado de Maria, olhando para Jesus nesse belíssimo Natal. E você percebe toda a energia que circunda o Senhor menino, que parece tão frágil, mas que em realidade tem a potência do governador do nosso planeta, o orientador das nossas vidas. Aí, diante dessa criança que evocamos pelo nosso pensamento, nós nos posicionamos com toda a reverência e só podemos agradecer. Jesus, Mestre adorado de nossas existências, vem, Senhor, vem iluminar as nossas vidas. Abençoa-nos neste Natal e sempre. Neste momento, refazemos os nossos laços contigo. Desejamos seguir-te as orientações, nos integrarmos à vida e não mais sermos mortos em terra mortos, mas sermos vivos, permitindo que a água da vida de nós jorre através das leis de Deus e colocamos em ação como filhos que se utilizam da herança de seu Pai. Se conosco, Senhor. Abençoa aqueles irmãos que conosco convivem, os nossos amores. Que eles recebam neste Natal de luz a tua sagrada presença, em forma de energias que lhes renovem a mente e os corações. Mas abençoa igualmente, Senhor, aqueles que se julgarem nossos inimigos. Que eles recebam a tua paz e que nós possamos ser auxiliados em nosso sublime desejo de exercitar o perdão. Ajuda-nos, Senhor, nós, a humanidade, que aonde a dor esteja ensinando, que a tua presença aí esteja. Todos os que estejam sentindo dores físicas ou morais sejam envolvidos. As equipes de saúde do mundo inteiro sejam reforçadas, tenham seus sistemas imunológicos ativados, sejam ativados em sua paciência ao lidarem com a dor que tantas vezes tira a lucidez de nossas mentes. Ajuda, Senhor, os cientistas para que consigam trazer à Terra as orientações dos benfeitores espirituais, aliviando as dores e trazendo, quem sabe, a cura para a Covid-19 e todas as demais doenças. Pedimos pelos dirigentes das nações que eles sejam abençoados, iluminados, que as influências perniciosas que muitas vezes ocorrem em suas mentes sejam neutralizadas e que apenas os projetos de luz consigam ser estabelecidos nas nações patentes. Enfim, Senhor, neste momento sagrado,
Visualizamos as tuas mãos de luz jorrando o teu amor para todo o planeta Terra. Abençoa os ares e os seres dos ares, as águas e os seres que ali habitam, as florestas e os animais, e a grande família humana. Que todos os seres sencientes que realizam seu processo evolutivo no planeta sejam abençoados. Nossa gratidão, Senhor, agora e sempre. Querida Yasmin, nós agradecemos a você a prece linda. E nem vamos falar mais nada, tá? A não sei te desejar uma tarde de paz, um Natal de muito amor, de muita tranquilidade, de muita luz sempre em sua vida, meu amor. E que os nossos ouvintes recebam esse presente que está sendo feito para eles com muito carinho. Uma boa tarde e até um próximo encontro, meu anjo. Minha gratidão. E a você, ouvinte, amigo, nós deixamos essa prece linda da Yasmin como reflexão nesse dia de hoje, para que realmente o Natal seja o nascimento de Jesus em nossos corações, em nossas mentes, hoje e sempre. Fica aí o abraço da família Rádio Rio de Janeiro, desejando a todos saúde, paz e tranquilidade. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.